A semiótica é importante porque ela trata da linguagem enquanto uma capacidade humana geral, que é a capacidade de produzir signos. A linguagem é feita de signos, as palavras são signos, as imagens são signos, o corpo em movimento é signo, né? E a semiótica, então, poderia ajudar os professores a fazer a leitura corporal dos alunos, né? Ajudar a entender, a prestar atenção na expressão corporal dos alunos, né? Que, por exemplo, os professores de sala de aula não prestam a menor atenção nisso, né? E se prestassem, ajudaria muito, porque nós nos expressamos corporalmente. Diz Merleau-Ponty, até a palavra é corpo, né? Ele tem uma fundamentação filosófica nisso. O professor de educação física, um bom professor de educação física, ele sabe fazer essa leitura, mas intuitivamente, né? Porque ele sacou, né? Ele aprendeu na prática a fazer isso. Por exemplo, isso não vale só para a educação física escolar. Aqui onde eu moro, no prédio onde eu moro, nós fizemos um grupo aqui de jovens da terceira idade e contratamos um profissional de educação física para fazer aula de ginástica. Os jovens falam treinamento funcional, né? Para mim é ginástica geral, como eu aprendi na década de 70. Né? Para mim é a mesma coisa. Só mais sofisticada, né? Com mais fundamento científico. O professor, que é um professor mais velho, né? Muito experiente, muito competente, numa sexta-feira, a gente faz aula segunda, quarta e sexta, numa sexta-feira, por coincidência ou não, somos em 5, estávamos 5 assim, se arrastando, né, cansados, né? Ninguém falou nada para ele. Ele chegou, né, chama-se Carlos de Gueses, professor. Ele chegou, olhou assim e falou assim: vamos fazer só alongamento? Todo mundo, como que você sabia? Né? Porque ele desenvolveu intuitivamente essa capacidade de ler a expressão corporal. E a semiótica é a única que tem o fundamento teórico e o método para ensinar a fazer isso. Não como receita, não como princípios, mas como princípios. Não é a história do corpo fala, né? Que cada gesto tem um significado. Não. Né? Os gestos estão num contexto, tem a ver com o sujeito, com a história do sujeito, né? Com as relações interpessoais, né? Uma porção de coisas. Né? Então, a semiótica ajudaria nisso, né? Porque ela não supervaloriza o signo linguístico, a palavra. Veja que uma consequência, assim, um efeito colateral das chamadas abordagens críticas, né, que surgiram, todas essas abordagens da educação física, que nós falamos no começo, né, que surgiram na década de final 80 e 90, que, aliás, eu prefiro chamar de proposições e não de abordagens, né, porque proposição é o que propõe, né, projeto, né, proposição, né, é algo que você propõe que vai acontecer, né, prefiro do que abordagem. Abordagem é muito genérica. Então, essas proposições, que são críticas, elas acabaram supervalorizando a linguagem escrita e falada. Daí a história da prova escrita. Daí a história da aula teórica. Quantos professores eu conheço que dizem, eu sigo tal proposição e dou aula teórica na sala de aula. A primeira aula de basquete é sobre a história do basquete na sala de aula. Onde tem... Pior, eu acho isso péssimo, porque os alunos já estão cansados de sala de aula, né? Onde tem retroprojetor, ainda fica projetando slide, né? E os alunos querem, na verdade, querem se movimentar, né? Querem se expressar corporalmente. Né? Então, a semiótica permite esse diálogo, esse trânsito entre os signos linguísticos e os signos corporais.